Inácio, eu separei pelo menos 4 versículos que eu vou citar hoje aqui. Vou pedir para vocês se colocarem em pé. Nós vamos ler no livro de Daniel, no capítulo 34 e no versículo 35 das Escrituras Sagradas. Até hoje eu trouxe a minha Bíblia antiga, né? Essa daqui é antiga, graças a Deus. Ela está toda pintadinha, toda marcada, é uma benção. Às vezes eu estou lendo uma outra versão da Bíblia, que está tudo diferente, mas isso aqui está tudo na minha cabeça, e eu passo por cima daquelas palavras tudo e vou direto aquilo que eu aprendi aqui, porque muitas palavras são mudadas e elas mudam também o significado, e isso é prejudicial, né? Então vamos voltar às origens. Então aqui no livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 34, Daniel, capítulo 4, versículo 34 em diante, diz assim: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Pode tomar seus lugares, pode sentar. Essa semana, olhando de manhã, lendo de manhã uma palavra que me veio ao coração, eu abri a Bíblia assim meio que aleatoriamente, coisa que eu não costumo fazer, né? Geralmente a gente se sente inspirado para ler, né? Do apóstolo Paulo, acho que é no livro de Atos, e eu fiquei admirado como é que Deus governa o mundo, né? Porque, irmãos, a gente tem que ter cuidado com nossas palavras, porque a gente às vezes diz que a gente entrega a nossa vida ao controle de Deus. Eu já vi muitos temas assim, né? Mulheres controladas pelo Espírito Santo, e dizendo assim: não, porque fulano é controlado pelo Espírito Santo. Irmãos, Deus não controla nada. Controlar é uma coisa, governar é outra coisa. Controlar é ficar impondo limites, né? Você vai para um lado, Deus não deixa; você vai para outro, Deus não deixa. Então Deus não controla ninguém e não controla nada. Deus governa. Há uma diferença entre controlar e governar, né? O controle é aquele controle, né? O governo é a autoridade que Deus tem sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre o céu, a terra, o mar, a chuva, a tempestade. É mais fácil Deus dizer para você: olha, fulano, se tu sair hoje de casa, leva um guarda-chuva, porque vai chover muito. Ele é mais fácil avisar para você que vai chover do que mandar a chuva parar. Porque o que é que acontece? A chuva obedece a Deus. Ela obedece uma lei que Deus estabeleceu. Então ela tem liberdade. Você já ouviu dizer, por exemplo, que o vento assopra onde quer? O vento assopra onde quer. O vento sopra onde ele quer, porque Deus deu essa liberdade para o vento. Então ele não fica dizendo sopra ali, sopra aqui. Ele pode intervir, chama-se intervenção, né? Se o Senhor manda o mar parar, se ele manda a ventania se acalmar, ele intervém. Isso é uma intervenção divina. Quer dizer, ele tem autoridade e poder para barrar uma coisa que esteja saindo dos limites da liberdade que ele deu. Entendeu? Então a Bíblia diz que Deus traçou uma lei para todas as coisas: verão, inverno, chuva, calor, neve. Tudo existe porque isso acontece naturalmente, e o homem é que tem que se virar, porque Deus não vai dizer nada do que Deus não vai estar parando essas coisas. E por que eu fiquei imaginando isso aí? O controle de Deus, o governo de Deus não é um controle, mas uma autoridade que ele tem. Quando o apóstolo Paulo se apresenta para um rei,
não sei se era um rei chamado Festo, ou era o governador Festo. Os judeus estavam acusando ele de coisas contra a lei. Aí o Festo, para agradar os judeus, sabia que Paulo era cidadão romano, então disse assim: tu quer ir lá para a Judéia para a gente te julgar lá? Claro, se ele fosse para a Judéia, ele ia ser condenado, porque dentro das leis romanas não existia nada que culpasse o apóstolo Paulo. E aí Paulo disse assim: não, eu apelo para César, eu não devo nada para os judeus, não devo para ninguém, tá? Aí no outro dia veio outro rei e disse assim: eu quero escutar esse homem aí, um que tinha mais autoridade do que Festo, que era o rei Agripa. E o rei Agripa ouviu Paulo e disse assim: olha, bem que a gente podia te soltar, mas já que você apelou para César, você vai para César. Eu fiquei pensando, por que o Paulo disse assim: eu quero ir para Roma? Se ele não tivesse dito aquilo, o outro rei tinha soltado ele, não é? Veja que cada um aí está usando a sua liberdade de fazer o que bem entende, mas olha como o governo de Deus está acima de tudo. No caminho, o navio sofre, os irmãos sabem que o navio sofre um naufrágio. E aí, à noite, como não é essa a palavra que eu quero pregar, isso é só uma introdução, eu não vou usar muitos detalhes. Isso é só uma introdução, porque eu vou pregar essa palavra aqui que eu dei aqui, irmão. E aí, à noite, apareceu um anjo para Paulo, disse assim: Paulo, não temas. Paulo eles tinham passado 14 dias na tempestade, e eles todos se desesperaram, estavam certos de que iam morrer. Quando chegou na 13ª noite, apareceu um anjo e disse assim: olha, Paulo, não temas, nem nada, ninguém vai morrer. Convém que tu dê testemunho desse evangelho em Roma. Então era a propósito de Deus levar ele para lá. Desde a decisão, ele teve a liberdade. Veja só, te convém ir. Quer dizer, é da vontade de Deus que você vai para Roma. Aleluia. E por isso, a sua decisão foi essa. Quando você disse: eu não vou. Eu podia te soltar, eu podia estar arrependido, né? Eu devia não ter pedido para César, porque agora estava solto. Não, mas Deus governa sobre todas as coisas. A vontade de Deus prevalece sobre a vontade de todo e qualquer ser humano, independente da liberdade que você tenha. Você escolhe os seus caminhos. Deus diz assim: aqui estão as cartas, escolha as suas cartas, faça o que você quiser, mas eu vou dizer, lá no final, tudo vai terminar como eu quero e do jeito que eu determinei que tivesse ser, sem pedir tua ajuda, sem te impedir de fazer nada. Você faz a sua vontade e eu faço a minha, mas a minha vontade há de prevalecer. Jurei por mim mesmo que farei toda a minha vontade, e ninguém pode impedir a vontade de Deus. Coisa extraordinária, né? Quer dizer que você tem toda a liberdade, faça o que você quiser, ande pelos caminhos que você quiser, faça o que você bem entender. No final das contas, tudo era o jeito que Deus queria, porque Ele sabia de todas as coisas, Ele governava todas as coisas. A Bíblia diz: por isso alegrai-vos, ó céus, que neles habitais, alegrai-vos, filhos de Deus. Você que tem essa certeza no seu coração de que você é um servo de Deus, você só tem que se alegrar. Não tem que sofrer mais nada, porque a sua salvação é garantida, porque Deus escolheu e Ele quer salvar você. Acabou a história. Agora a gente precisa entender isso. E ontem eu li uma coisa aqui para os irmãos. Eu disse assim: hoje eu vou mexer com vocês, porque se a nossa mente, se a nossa vida, o nosso propósito, se o nosso propósito é ser justo, aí você chega diante de Deus e diz assim: Senhor, a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira. O justo tudo que faz prospera. As bênçãos do Senhor é para o justo. O justo não pode temer isso. Então eu quero ser justo, porque se eu não for justo, essas promessas não vão ser para mim. E aí eu li no livro de Salmo, onde o salmista chega no capítulo 7, ele diz uma coisa que Jó também disse. Você sabe por que é pecado jurar? Porque você pode, no seu desejo de querer firmar uma coisa, você pode trazer maldição sobre si mesmo. E aquele homem chega diante de Deus e ele diz assim: Senhor, se eu fiz isso, se eu usei de injustiça, se eu errei voluntariamente contra um ou contra outro, se eu tenho pecado contra ti com maldade alguma coisa, então persiga o inimigo, a minha alma, e me destrua. É a mesma coisa quando antigamente as crianças estavam
queriam dizer uma palavra que queria que fosse verdade, queria, como é que se diz assim, firmar, que eles juravam, né? Juro pela alma da minha mãe. Ah, eu quero morrer cego. Né? Porque eles invocavam aquele juramento para dizer que eles estavam falando a verdade. Aí eu disse assim: você teria coragem de falar isso? Você tem entendimento, você tem um senso de justiça, que você poderia chegar diante de Deus e dizer assim: olha, essa palavra aqui, ela fala do justo. Eu sou justo ou eu sou ímpio? Jó falou isso diante de Deus. Jó disse assim: Senhor, se algum dia eu andei com mentira com meus empregados, se um dia eu peguei e vi isso e fiz aquilo, se algum dia eu neguei o direito de quem tinha o direito, então persiga o inimigo a minha alma e me derrube. Se eu algum dia cobicei a mulher de outro, se eu andei armando armadilhas na porta dos meus amigos, então outro se deite com minha mulher. Irmãos, a pessoa, para falar isso, ele tem que ter uma alma, um espírito reto, ele tem que ter uma iluminação divina de dizer que ele é reto, né? Você não pode falar uma coisa dessa se você tem a mente embotada, se você não tem certeza do caminhar que você tem com Deus. E Jó tinha esse caminhar com Deus. Jó disse assim: deixa que Deus me chame. Eu sei que essas tragédias, elas acontecem na vida dos ímpios, mas eu não tenho pecado, eu não mereço isso. Então é maravilhoso você ver um homem com aquela coragem, com aquela fibra, com aquela certeza absoluta de que caminha direito e caminha certo, e que ele pode dizer assim: Senhor, essas promessas são para mim. Como Jeremias um dia disse: Senhor, nada para ti é impossível. E disse assim: é verdade, Jeremias, nada para mim é impossível. Então é uma forma de você, quando você nessa vida, se Deus te dá uma oportunidade de ter uma comunhão e uma vida com Ele e você não dá, o problema é seu. Você como pode viver um peixe fora d'água? Então, vivendo, você está morto. Espiritualmente, todo o mundo está morto, porque não tem a vida que tem com Deus, porque não se pode viver a vida sem ter Deus, sem ter Jesus Cristo no seu coração. Você não pode viver. Então, mas as pessoas não estão mortas. Então, a Bíblia diz que eles estão mortos em delitos e em pecados. Vivendo, estão mortos. Mortos, separados de Deus. Não podem ver essas coisas, não podem sentir essas coisas. Aí nós vemos aqui o testemunho de um rei. O rei Nabucodonosor. Aconteceu umas coisas com ele e ele escreveu uma carta para todo o reinado dele. Aí ele conta o que aconteceu. Olha, eu tive um sonho, era assim, a árvore era grande e tudo mais. Aí chamou Daniel, e Daniel interpretou aquele sonho para ele e disse assim: olha, rei, essa árvore que foi derrubada, que foi amarrada com correntes, é tu. Deus te deu o reino. Os reinos do mundo pertencem ao Senhor. Ele te deu o reino. Ele te fez dominar sobre todas as coisas. Mas no momento que o teu coração se ensoberbeceu, veio de Deus essa sentença. Irmãos, ele teve um ano para se arrepender. Daniel disse assim: desfaze os teus pecados pela justiça. Aquilo poderia não acontecer com o rei Nabucodonosor. E ele diz assim: mas no final daqueles dias, durante 7 anos, durante 7 anos ele viveu que nem um animal. Então, um dia Nabucodonosor ouviu aquela mensagem de Daniel, acreditou, é verdade, mas esqueceu. Ele esqueceu, e por que ele esqueceu? A culpa era dele, mas o propósito era de Deus de fazer o que ele queria fazer. Ele queria mostrar quem é que manda no mundo. E aí, quando foi no final de um ano, Nabucodonosor diz assim: esta é a grande Babilônia, que eu construí pelo meu poder e para a minha glória. E veio uma voz do céu e disse assim: não é bem assim, meu amigo. Você vai comer capim de hoje em diante. Você vai rastejar que nem um animal, comer capim. Durante 7 anos você vai rastejar no chão.
Você é o maior rei que já existiu na face da terra. Foi na época de Nabucodonosor, Deus disse que até os animais serviriam ele, porque ele quis. E aí ele caiu no chão e saiu que nem um louco, se arrastando por ali. Pegaram ele, amarraram. Por isso que o tronco era amarrado com cordas, porque para ele não se ferir, tinham que acorrentar ele. Ele viveu que nem um animal, acorrentado que nem um animal, durante 7 anos. E aí ele diz assim: mas no final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Você está ouvindo o relato de uma pessoa verdadeiramente convertida, um homem que viveu na maior pompa. A Babilônia poderia ser o pior lugar do mundo, mas aquele homem foi salvo, porque Deus quis salvar aquele rei. Eu vou te dar, Nabucodonosor, o reino. Você vai viver como nenhum homem viveu na face da terra, talvez só Salomão, né? Mas no meio de toda essa impiedade, eu escolhi você. Você é meu. Eu podia tomar o reino de você, mas eu vou fazer ele voltar para sua mão, porque você vai se converter e vai ficar no seu lugar. E voltou, e a glória voltou para ele voltou para o lugar dele e morreu salvo, Nabucodonosor. Quer dizer que não se trata de quem tem riqueza, de quem não tem, se trata de quem tem fé e de quem Deus escolhe, irmão. Não é se a pessoa é poderosa, não é se você nasceu num país pobre, não é se você nasceu num país rico, se você é isso, se você tem profissão, se você não tem, isso nada interessa. O que interessa é a fé em Deus. E Deus disse para Nabucodonosor: eu vou voltar e vou botar você no mesmo lugar, porque eu quero que seja assim. Agora veja bem como é que um homem tem quando ele se converte, ele tem essa capacidade de reconhecer essas coisas diante de Deus. Ele diz assim, ó: e todos os moradores da terra são reputados em nada. Ele estava chamando ele de nada também. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estovar a sua mão, ele diga que fazes, né? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento para a minha dignidade e o meu reino, e tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os capitães e os grandes, e fui estabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Deus tem isso, né? Deus tem isso. Quando ele ama uma pessoa, que ele passa por uma provação, ele fez que nem Jó, né? Jó se tornou um homem mais rico do que o que era antes, e a glória desse rei passou a ser maior do que era antes. Deus é abundante, irmãos. Deus é bom, né? Deus é riquíssimo em misericórdia, em graça. Quando a gente está realmente de acordo com o pensamento e a intenção de Deus sobre a nossa vida, as coisas dele é assim. Muito mais, um homem que já tinha toda a glória que ele tinha, e a glória dele foi aumentada. Agora o mais importante está aqui. Agora pois, eu, Nabucodonosor, eu louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo. Ele está dizendo assim, ó: todas as obras de Deus são verdadeiras, justiça. Ele estava dizendo assim: se alguma coisa aconteceu comigo, não foi injustiça da parte de Deus. Ele estava declarando que Deus não tinha sido injusto com ele. Tu fosse justo, tua obra é verdadeira, teus caminhos são verdadeiros, e tu faz justiça mesmo, porque é isso que tu fez. Eu mereci o castigo que eu recebi. Passei 7 anos sim, me arrastejando que nem um animal, comendo capim, né? Mas eu sei que tu és justo. É assim que se diz. Um convertido faz assim. E ele diz assim: e todos os moradores, ele diz assim, e seus caminhos são juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Agora vamos caminhar por esse caminho, que a Bíblia diz que Deus humilha os que andam na soberba. Irmão, você sabe qual que é o lugar da igreja na sua vida? Hoje você vai descobrir qual é o lugar da igreja.
As pessoas que abrem a boca para amaldiçoar a igreja, para falar mal da igreja, para não ir para a igreja, para deixar tudo que você fizer contra a igreja, você está fazendo contra Jesus e contra a obra dele. Não importa qual é o conceito mundano que você tem de igreja. Não importa qual é o conceito que você tem. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. A igreja é a noiva com quem Jesus Cristo vai se casar. Nós estamos falando da igreja. Esse templo aqui é apenas uma parte ínfima de nada, aonde os crentes se reúnem. E tem várias, são centenas de milhares pelo mundo inteiro. Mas a igreja é a noiva de Jesus Cristo. É como se alguém estivesse constantemente acusando a sua namorada, sua esposa, sua noiva de um montão de coisas. Vocês que abrem a boca para amaldiçoar a igreja estão ao mesmo tempo sendo amaldiçoados e afastados dela, porque o conceito do mundo está no coração de vocês. Em vez de estar dentro da igreja, absorvendo a influência da palavra de Deus, incutindo no coração as coisas santas, lá no mundo Satanás está incutindo o mal na cabeça das pessoas. Porque me diga uma coisa, o que é que existe no mundo? A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 2, versículo 15 e 17, 1 João, capítulo 2, 15 e 17, você pode até acompanhar a leitura. A Bíblia diz assim, vamos ver lá em João, 1 João 2, 14 e 17, diz assim, 15 e 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o que é que existe no mundo? Tudo o que existe no mundo, sabe o que existe lá no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. A soberba da vida. Como alguém pode se ensoberbecer tendo a vida? Mas a vida se torna um motivo de soberba para os seres humanos. Então a concupiscência dos olhos é aquela cobiça de querer as coisas do mundo o tempo todo desejando ser como o mundo, andar como o mundo, viver como o mundo, quer ser rico como alguém lá no mundo. Isso é cobiça. E a soberba da vida é exatamente isso. Agora me diga, o que é a soberba da vida? A soberba da vida a gente encontra, sabe aonde? No livro de Salmos, no capítulo 73, do 1 a 8, no Salmo de Asaf, Asaf diz assim: eu tinha inveja dos soberbos. Olha só o que ele está dizendo. Para mim, pouco faltou para eu resvalar meus pés e cair para a perdição. Porque você pensa que uma pessoa, porque diz que é crente, não é crente. Porque ela diz que é justo, não é justo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então lá, Asaf mostra o que existe no mundo, soberba. No mundo existe soberba. E Deus humilha os que andam na soberba. E já vou explicar isso para vocês. Aí lá no Salmo de Asaf, Salmo 73, o Salmo 73, vamos ver se a gente consegue ler aqui. No Salmo 73, ele começa dizendo: verdadeiramente Deus é bom. É a mesma coisa quando Nabucodonosor vai falar do que aconteceu com ele começa já louvando a Deus pelas coisas que Deus fez com ele. Quer dizer, ele começa pelo final, justificando os atos de Deus. Não tem como condenar a Deus, ele é justo. E ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Quer dizer, os soberbos enriquecem, os soberbos têm carros bonitos, os soberbos são ricos, porque isso é a soberba da vida. A soberba da vida faz com que as pessoas queiram sempre se superar e superar os outros. Elas não pensam em viver,
em viver, como a Bíblia diz, e glorificar a Deus e esperar que a nossa vida não é nesse mundo, a nossa vida é uma vida que Deus preparou para o futuro. Nós não temos nada com isso aqui. A nossa cidade está no céu, a nossa pátria está no céu, o nosso rei está no céu. E Deus está nos salvando, e Deus está nos arrebatando. Mas ele era um crente, Asaf era um crente, tinha inveja dos soberbos. Essa é a soberba do mundo. Querer ser maior do que os outros, querer ter a maior empresa, querer ser o maior político, querer ser o maior cantor, querer... Algum dia perguntaram para o Ike Batista por que ele queria ser o primeiro do mundo. Porque eu quero. Tá, qual é o objetivo de eu querer? Porque essa é a minha soberba. Porque eu sou soberbo, eu sou arrogante, eu quero ser o melhor, eu quero ser o primeiro. Porque motivo nenhum havia. Qual é o problema se eu for o primeiro do mundo? Foi a resposta dele. Vocês sabem o que aconteceu com o Ike Batista, né? Sabe ou não? Vai pesquisar na internet, você sabe. Deus humilha os que andam na soberba. Eles nem percebem, nem se convertem. Vai para a lama, vai para o pó, passa vergonha, atirado, jogado na cadeia, falido, tal, tudo mais, mas eles não têm vergonha, não se convertem. Mas passam por essas humilhações. Aí, ele diz assim, isso é a soberba da vida. Agora veja bem, meus irmãos, era isso que Asaf viu. Asaf viu isso. Ele tinha inveja dos soberbos. Ele queria ser soberbo também. Irmãos, minhas filhas estão aqui, a minha filha Raquel está ali, e a Isabel. Eu sempre fui uma pessoa muito simples. E um dia, passei umas lutas muito grandes aqui em Gravataí, mas teve uma época que eu comprei um Tempra. Era o carro mais lindo que eu já tive, um Tempra. Era um vinho assim, uma coisa mais linda, fantástica. Era um carro tecnológico da época, uma coisa mais séria. Você caminhava com o tempo e o povo ficava olhando, né? Aí eu cheguei na igreja e digo, como é que eu vou chegar com esse carro na igreja? Aí eu chegava com o carro, colocava lá na última coisa, lá debaixo das árvores, não está escuridão para ninguém ver. Você vê como é que é, né? Eu ficava com vergonha de andar com o carro. Só que, eu estou contando porque é uma coisa engraçada. Aí veio umas lutas muito grandes, daqui a pouco eu peguei o carro muito ruim, muito pior. E aí a vergonha foi maior. Eu disse, agora sim, eu vou esconder esse carro. Agora eu vou esconder por outro motivo. É muito feio, né? E aí eu pensei comigo, sabe de uma coisa? O dia que eu tiver um carro bonito, eu vou subir as escadarias da igreja com ele. São extremos. Irmãos, essas coisas passam na nossa vida. A vida passa, tudo passa, nada no mundo vale nada. Mas quanto eu aprendi de lá para cá? Quanto eu aprendi? Nem muito à direita, nem muito à esquerda. Me mantenho na minha posição acostumada. Para que eu vou querer um carro bonito para ficar preocupado se eu vou no mercado, quando vem tem um arranhão? Quando sai da outra, quando alguém já afundou a porta para lá? Quando você tem um carro muito velho, você nem liga. Está arranhado, já estava mesmo. Ou quando tem um mais ou menos, está tudo bem também. Deus cuida de nós. Ele não nos dá o melhor, o mais caro, não é por nada, é porque Ele cuida da nossa consciência, do nosso bem-estar, da nossa felicidade. Porque como é que você vai querer um carro que você não pode sair com ele porque você tem vergonha? Porque ele é bonito demais. Ou você tem medo de estragar, ou porque ele é feio demais. Não é? Então, ele começou com essa história aí, ele tinha vergonha do soberbo, ele tinha inveja do soberbo porque ele queria ser soberbo também. Agora, ele começa a contar e falar do soberbo. Quando é que Asaf veio se converter? Olha o lugar que a igreja ocupa na sua vida. Ali vamos ver, tem um versículo, é o versículo... Qual é o versículo aqui que ele diz assim? Aí dizem tal. O versículo 16 ele diz assim, ó: quando eu pensava em compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado.
Versículo 17: até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Me diga, quando é que Asaf se convenceu de que ele estava errado? Em que lugar ele foi? Ele foi foi na prefeitura? Ele foi na oficina mecânica? Ele foi ver quanto custava o seguro de um carro novo? Não. Quando ele entrou na igreja, quando ele entrou no templo, ele entendeu. Esse é o lugar que a igreja tem na nossa vida. Ela representa a prioridade de Deus na nossa vida. Porque enquanto você está aqui, você está sendo despertado. Quer dizer, quando eu entrei na presença de Deus, aí eu entendi o quanto estava errado. Ele diz assim, olha: certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Ele está falando da desolação dos ímpios. Como eles caem em desolação num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Quer dizer, toda essa soberba do mundo, ela vai embora como um sonho. De um momento para outro, a tua vida pode virar de cabeça para baixo. E é o que acontece no mundo todo. E aí ele diz assim: é assim o meu coração azedou, e sinto picadas nos meus rins, e me embruteci e nada sabia, porque eu era um animal diante de ti. Era assim que eu era um animal, porque enquanto eu estava olhando para o mundo, pensando como o mundo, querendo viver como o mundo, eu estava vivendo diante de ti como um animal que não tem entendimento. Assim eu era como um animal perante ti, sem entendimento, embrutecido. Por quê? Porque aqueles que se alongam de ti. Aí a Bíblia diz assim, pois, o versículo 27, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Quer dizer, o afastar-se de Deus é a apostasia. O afastar-se de Deus é para a destruição. E Deus tem destruído todos aqueles que apostatando, negando a fé, se afastam dele para andar no caminho dos ímpios. E nunca vão poder ver as promessas de Deus, do Salmo 1, se cumprir na sua vida. Porque o caminho do ímpio perecerá, mas aquele, o caminho do Senhor, o caminho do justo, permanecerá, porque o justo permanecerá, porque faz a vontade de Deus. Então esse é o lugar que a igreja tem na nossa vida. Aí você diz assim, tá, mas eu não posso ser crente em casa? Pode, seja crente em casa. Eu não posso me reunir debaixo de um pé de árvore? Pode, vá lá e se reúna. Seja crente, dê testemunho. Tente andar sozinho, tente ser uma igreja sozinho. Porque você pode não gostar dessa igreja, você tem outra. Se você não gostar da outra, você tem outra. Se você não gostar da outra, você tem outra. Mas se você não estiver inserido nela, agindo como os verdadeiros crentes, você não está indo para lugar nenhum. Porque se na casa de Deus, aonde se prega a palavra de Deus, você não consegue se firmar, em outro canto você não vai. Em outro lugar você não vai. Aí eu pergunto para os irmãos, eu trouxe essa palavra aqui, hoje é um dia de ceia, porque isso fala, meus irmãos, de arrependimento. E você sabe o que é mais triste em tudo isso? E eu nem me importo mais com nada, eu só me importo com a minha vida, porque eu não tenho obrigação de salvar ninguém, eu tenho obrigação com a minha vida e com a minha alma, e estou aqui para fazer a vontade de Deus. É ver assim, os irmãos sabem que pelo mundo afora existe o que? Terremotos, guerras. Eu tenho até um livrinho ali que fala disso, o livro Força da Minha Vida, fala disso. Porque, irmãos, o problema não é a guerra. O problema são o que vem junto com a guerra. Com a guerra vem a pobreza, vem a fome, vem a doença, vem o desemprego, vem um monte de catástrofe. Que nem os irmãos pensam que essas pessoas que foram atingidas aqui no Rio Grande do Sul, foi só a casa que eles perderam?
Foi só os móveis? Outros perderam a vida? Irmãos, imagine um comerciante que está devendo R$1.000 no banco. Você acha que essa conta vai parar de crescer? Se Porto Alegre ficar 3 meses debaixo d'água, essa conta vai alcançar 5, 6 mil reais em pouco tempo. E eles não querem saber, porque a dor, quem está de fora não sente. Isso que está acontecendo hoje aqui no Rio Grande do Sul, está acontecendo nos 5 continentes. Não é só aqui. Porque Deus é universal. Porque o vento assopra onde Ele quer. Tem cidades, tem cidade da Rússia, tem outros, tem uns 5 países que está passando isso aqui também. Agora o que acontece? A gente vê uma notícia de tsunami, estamos nem aí. Aqui não tem tsunami. Há um terremoto lá, matou uma multidão. A destruição está lá, mas nós estamos longe, nós continuamos vivendo a nossa vida de soberba, de arrogância. A gente não se arrepende, porque a Bíblia diz que quando essas coisas acontecem, os homens que não são mortos, que não são atingidos, eles não se arrependeram das suas ladruíces, não se arrependeram de dar glória aos demônios, não se arrependeram das suas maldades, não se arrependeram das suas blasfêmias. Veja se as pessoas que não foram atingidas, se elas se arrependeram de alguma coisa. E aí isso está acontecendo, é o livro de Apocalipse acontecendo. Ah, foi Deus que fez isso? Não, você está sujeito a isso. A gente diz assim, bom, aqui não tem terremoto, aqui não tem guerra, mas aqui tem rio, não é? Ah, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha casa, eu não vou mais botar na beira do rio, vou botar lá num lugar bem alto, vai escorregar o barranco, vai levar a sua casa também. Ah, agora então eu não vou botar nem na beira do rio, nem lá em cima, eu vou botar aqui, vai vir uma ventania, um tufão e arranca tudo, arranca pedra, arranca topo, arranca telhado e leva tudo. Não há lugar seguro, a Bíblia diz assim, não há lugar onde possam se esconder os que cometem impiedade, porque de manhã o Senhor varre da face da terra os ímpios, porque Deus está mandando e chamando eles ao arrependimento. E a Bíblia diz que quando Deus fala, então Ele afia, Ele tira a sua espada e entra em juízo. E começa a lá, ceifa um bocado isso aqui, hoje eu venho, ceifou. Não adianta ficar pensando em nada, meus irmãos. Essas coisas nós não estamos livres delas. Acontece no mundo inteiro. Deus não controla os ventos. Não fique com essa bobagem. Ah, agora vamos orar para que Deus não controla. Se Deus não controla a sua vida, Ele vai controlar o vento que não peca, que não faz nada, que só faz o que Ele manda. Se Deus não controla a nossa vida, Deus vai estar controlando o nível dos rios, do mar, das estrelas, de nada. O vento sopra onde quer, porque ele segue uma lei que Deus estabeleceu para ele. A chuva vai, desce, sobe e é derramada onde quer, para onde o vento empurrar. Agora, o que eu ia cantar aqui para vocês era um hino que dizia assim, ó, bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo a anunciar, vigia e ora o coração pequeno, porque um temporal pode abrigar. Um coração pequeno pode abrigar um temporal. Às vezes, quando o calor está muito forte, 32 graus, muitas vezes eu cheguei em casa cansado, fui lá para o meu quarto, suado lá, eu digo, Senhor, hoje tem um dia calor, está muito quente, mas as nuvens podem qualquer hora vir e cobrir o céu. Isso eu falando espiritualmente. E vinha uma tempestade e virar nossa vidinha de cabeça para baixo. Eu digo, lembra-te de mim, Senhor, quando chegar essa hora. Você faz isso? Se não faz, começa a fazer. Ah, não vai, vamos orar. Isso, ora. O que se foi, o que perdeu. E os que não foram atingidos continuam malignos, continuam botando dificuldade. Irmãos, e Deus é bom. Você vê quantas pessoas tocadas, né? Porque a igreja não faz isso. Alguém fica pensando assim, claro, ninguém me disse isso, e não vai me dizer, porque não é o caso, né?
A não ser alguém da minha família, Arnaldo, tu não está fazendo alguma coisa? Eu digo, eu faço todo dia, toda hora, desde quando eu era pequenininho eu fazia. Agora, se você acha que tem que fazer agora, faça a sua vez de fazer. Eles acham que a gente que é da igreja vai sair correndo com um pão, com a marmita, mostrando para todo mundo. Isso é para os homens, isso é para o mundo, sabe por quê? A Madonna pode fazer isso? Pode, e ela vai ficar mais rica, vai. O outro pode fazer isso, o Pablo Marçal pode? Pode. Ele pode dizer para todo mundo? Pode. Ele está certo, porque ele é do mundo, ele tem que fazer mesmo. E ele vai ganhar mais com isso, ele ganha mais fama, ele ganha mais dinheiro, ele ganha o respeito do povo, eles têm o galardão dele. Mas um crente não pode fazer assim. Não pode, porque quem faz as coisas e espera galardão de Deus tem que fazer. Não mostra a tua mão direita o que faz a tua esquerda. Essa é a verdade. Eu não critico os incrédulos que fazem essas coisas e fazem muita propaganda, e devem fazer, porque é o galardão deles, né? Eles não estão errados, né? Ninguém deve condenar eles, mas um crente, uma igreja não pode fazer assim, porque ela está contrariando tudo que Jesus ensinou. Jesus não nos ensinou assim. E outra coisa, não é só nesses momentos, a gente faz isso todo dia, toda hora, toda semana. Os irmãos sabem como é que é, a vida inteira. Eu tinha uma loja ali, o Lojão Torra na frente da Câmara de Vereadores de Gravataí. Quantas vezes chegou gente lá, queria falar comigo, porque não, que eu estive ali na Câmara e o vereador mandou falar com você, que você é gente boa e tal. O que tu quer? Eu precisava comprar esse remédio. Eu comprava para ele. Eu precisava comprar uma conta de luz. Quer dizer, os vereadores mandavam para lá. E eu nunca me candidatei a nada. Devia ter me aproveitado da situação. Eu vou me candidatar. Quantos botijão de gás eu fui levar? Quantas cestas eu fui levar? E era uma loja, não era uma igreja, era uma loja. Aí, por que eu estou cantando isso agora? Porque agora não faz diferença. Qual é a diferença que faz? Eu não testemunho, não é? Mas se eu fizer hoje alguma coisa, eu também não vou dizer para ninguém. Não vou andar falando. Então a verdade é essa daqui, meus irmãos. Quando Deus converte mesmo, porque esse homem Nabucodonosor se converteu de verdade. Ele não disse que os outros eram soberbos. Ele disse assim, eles podem humilhar os que andam na soberba. Eu andei na soberba, né? Eu andei. E você tem que chegar e fazer um exame de consciência e dizer, Senhor, se eu tenho feito isso, isso e isso, persiga o inimigo. Você tem coragem de dizer? Responda para si mesmo. Você tem coragem de dizer, Senhor, se eu fui um mentiroso, se eu sou um mentiroso, se eu sou um covarde, se eu sou uma pessoa indigna, então deixe que o inimigo destrua a minha vida. Você tem coragem? Jó teve. Outro salmista teve. Porque essas pessoas entendem que a presença, a vida de Deus, a existência de Deus supera tudo, e é a coisa mais importante. E eu não estou nem aí, porque a minha vida, a minha vitória está garantida. Meu lugar não é aqui, minha pátria não é aqui, eu não tenho nada aqui. Eu espero um dia, meu Deus, esse dia eu estava lá na frente da loja arrumando aquele vento. Eu assim, só fico imaginando, se eu estiver vivo no dia da vida de Jesus. Vai ser tanta gente lá na China, nos Estados Unidos, no Japão, gritando, o que é aquilo? Vem cá, fulano, vê, tem um brilho lá no céu. Tem um monte de coisa, um brilho, o que é aquilo? Vem cá ver. É Jesus, não, é um ET que vai vir dali. Mas vai ver. Jesus, quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? E eu pulando de alegria. Jesus, lembra-te de mim, Senhor! Lembra-te de mim, Jesus! Lembra-te de mim, Senhor! Não te esqueça de mim! No momento que ninguém olhava, eu guardava no meu coração essa esperança. Seja bem-vindo, meu Senhor! E sabe o que eu vou contar? Eu vou dizer assim, acabou! Vou falar que nem o narrador lá, acabou! O mundo acabou! A igreja acabou! As trevas acabaram! Agora eu vou viver com Jesus para sempre! Vou ser eterno como meu Deus!
Você não sabe o tamanho da alegria que eu sinto no meu coração. Está chorando, está chovendo, está depressivo, está morrendo. Quem tem Jesus tem tudo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos agora dar uma parada aí, porque nós vamos distribuir a ceia. Vou convidar o pastor